Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o algoritmo de Metropolis-Hastings, que é nada mais nada menos do que a construção de uma cadeia de Markov. E a gente vai começar enunciando exatamente como que esse algoritmo funciona. Então, a gente vai olhar o algoritmo em pseudocódigo e tentar entender ele. O que a gente tem aqui? A gente vê que esse algoritmo ele é dividido em dois pedaços, né? O estado 1 e o estado 2. A primeira parte, que é o estado 1, ele é muito simples. A gente precisa de um estado inicial para a nossa cadeia, e o nosso estado inicial é esse T1, e pode ser, por exemplo, T1 é igual a 0 ou qualquer outra coisa, né? Não, a gente não vai perder muito tempo pensando em como a gente vai definir esse estado inicial. E depois a gente vai, então, rodar propriamente a cadeia de Markov, propriamente dita, né? Então, rodando de 1, variando de 2 até B, onde B é um número tão grande quanto o nosso poder computacional vai aguentar, a gente vai mostrar como a gente vai gerar o T2, né, o TI em geral. Então, como que a gente vai fazer isso? Tem um procedimento aí que a gente vai seguir. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter um algoritmo de proposta, né? Então, a gente vai ter o estado TI-1 na nossa cadeia, e a gente vai ter uma proposta para onde a nossa cadeia vai. E essa proposta é uma distribuição condicional geral, né? A única coisa é que a nossa proposta ela só pode depender do estado anterior da cadeia. Isso porque a gente quer construir uma cadeia de Markov, né? Então a gente vai pegar esse TI estrela como sendo uma proposta que depende do estado anterior. E depois a gente vai ter que ver se a gente vai aceitar a proposta ou se a gente vai continuar no estado TI-1, né? Então a gente vai ver esse coeficiente RI aqui. O que é esse RI? Ele é a razão, né, entre a posteriori calculado no ponto TI e a posteriori calculado no ponto I-1. E a probabilidade da gente ir para o estado I-1 a partir da proposta sobre a probabilidade de a gente ir justamente para a proposta dado o estado I-1. Então essa é uma razão aí que vai ser muito importante. E depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar um uniforme entre 0 e 1. E se a nossa uniforme for menor do que esse RI, daí a gente vai aceitar a proposta, né? Então o TI vai ser o TI estrela. E caso contrário, né? Daí o TI vai continuar sendo o estado anterior. Ele vai ser o TI-1. Então tem muitas coisas aqui que estão ainda em aberto, né? A gente só está vendo de forma inicial o nosso algoritmo. Tem uma coisa aqui que é a proposta, então em geral como que a gente vai escolher uma proposta aqui que faz sentido, né? É uma questão, mas a única coisa que a gente tem que notar é que a proposta ela só usa o estado anterior para gerar a nossa proposta em uma distribuição condicional qualquer. E é claro que a gente vai ter que saber gerar dados na nossa proposta, a gente vai ter que ser capaz de avaliar essa distribuição condicional, né? Mas é a única coisa que a gente precisa. A gente vai calcular esse RI e daí a gente vai, com base no UI, decidir se a gente vai aceitar a proposta ou se a gente vai continuar no estado anterior. O T1, T2, Tn ele define uma cadeia de Markov? Bem, é só a gente notar que o TI ele é uma função do quê? Ele é uma função do TI estrela e do UI. E do RI, é claro, né? Mas o TI estrela é uma função de TI-1. E o RI também é uma função de TI-1, dado que ele é uma função do TI estrela. Então, basicamente, o nosso TI ele vai ser uma função de UI, que são variáveis aleatórias independentes, e do TI-1. E essa é uma forma de caracterizar uma cadeia de Markov, né? Se o próximo estado pode ser escrito como uma função do estado anterior, imediatamente anterior, e de uma variável aleatória independente, então a gente tem uma cadeia de Markov. Então, imediatamente a gente observa que o T1, T2, TB aí segue uma cadeia de Markov. E daí a nossa questão remanescente é: mas será que essa é uma cadeia de Markov que tem como medida estacionária justamente a nossa posteriori? Essa é uma boa pergunta. E uma outra pergunta que é interessante é notar que o RI que a gente tem aqui, ele está sendo escrito em função da posteriori.
Então, lembra que a gente não consegue calcular a posteriori. Então, faz sentido a gente definir esse RI, dado que a gente não consegue calcular a posteriori? No próximo vídeo a gente vai responder essas duas perguntas. Então, a gente vai mostrar que, de fato, a medida estacionária para essa cadeia é a posteriori e que, apesar de a gente não conseguir calcular a posteriori analiticamente, a gente consegue calcular sim o RI.